tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. A gente está começando mais um encontro desse evento do PPG Com Internacional. E hoje a gente vai ter duas convidadas aqui, né? E eu vou fazer as apresentações todas aqui da mesa. Eu sou professor, né, da faculdade, Carlos Perniza Júnior, professor do PPG Com desde o início do PPG, né, e atuo na linha aí de mídias e processos sociais, e tenho tido orientações e trabalhado com o pessoal da linha. Já há algum tempo a gente vem trabalhando, mas estamos ainda na nossa primeira turma de doutorado, ainda não formamos a primeira turma. E a Luana, justamente dessa primeira turma de doutorado, a minha primeira orientanda também de doutorado. Então, apresentando a Luana Viana, é doutoranda em comunicação aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E na pesquisa que ela está desenvolvendo aqui, ela investiga experiências imersivas em podcasts jornalísticos narrativos. O objeto dela de pesquisa mais específico é o podcast do caso Evandro, que é a 4ª temporada do projeto Humanos, desenvolvido pelo Ivan Mizanzuki, do Paraná. A discente também é a chefe da divisão da rádio universitária da Universidade Federal de Ouro Preto, e em 2021 lá eles receberam uma premiação e uma menção honrosa pelo podcast Curiá, né, que é uma produção voltada para o público infantil, desenvolvida no âmbito do projeto de extensão chamado Sujeitos de Suas Histórias, lá na UFOP. Recentemente também a Luana foi premiada, conseguiu o 3º lugar no Prêmio Freitas Nobre, né, desse ano, de 2021, né, uma premiação que é concedida aos estudantes de doutorado que apresentam os trabalhos nos grupos de pesquisa do Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Então, a Luana teve essa premiação. E, como eu falei, ela foi aprovada também em 1º lugar na seleção interna realizada pelo PPG-Com, por isso que a gente está aqui, né, no programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES, né, e desde setembro a Luana está em Braga, em Portugal, realizando esse doutorado sanduíche na Universidade do Minho, né, e nessa instituição, na Universidade do Minho, ela é orientada pela professora doutora Madalena Oliveira, a quem eu faço agora, então, as apresentações, né, para continuarmos aí nessas apresentações. A professora Madalena Oliveira é doutora em Ciências da Comunicação, professora associada do Departamento de Ciências da Comunicação do Instituto de Ciências Sociais e membro integrado do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Ela também é coordenadora adjunta do Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura e diretora adjunta da revista Comunicação e Sociedade. Ela desenvolve pesquisa sobre cultura sonora e estudos de rádio em Portugal. Madalena também é vice-presidente da SOPCOM, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, tendo fundado em 2013 o grupo de trabalho Rádio e Meios Sonoros nessa associação, né? A professora Madalena também já teve alguns contatos anteriores, é sempre um prazer estar com ela, então eu faço aqui as felicitações à Luana e à professora Madalena, bem-vindas, estão aí um pouco longe, mas espero que esteja tudo correndo bem por aí. A gente tem feito alguns contatos, principalmente tem falado bastante com a Luana, né? E a Luana agora, então, vai falar um pouco para a gente exatamente dessa pesquisa que ela vem desenvolvendo. Depois a gente vai passar a palavra à professora Madalena para conversar um pouco com a gente também sobre essa parceria aí, né, que a Luana está desenvolvendo lá com a Universidade do Minho, com os professores portugueses e alunos lá de Portugal também. Então, Luana, por favor, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigada, vou compartilhar aqui a minha tela, então. Deixa eu pôr no modo de apresentação.
Queria agradecer, né, primeiro, a presença de todo mundo que está aqui para me ouvir falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. Ontem mesmo eu falei com a Helena, assim, que cada vez que eu falo sobre o que eu estou pesquisando, eu percebo um detalhe que pode ser melhorado, né? Claro, nossa pesquisa sempre pode ser aprimorada. Então, queria agradecer por essa oportunidade de melhorar ainda mais esse trabalho que eu estou desenvolvendo aí nos últimos anos. Quero agradecer a Madalena pela disponibilidade também de estar aqui participando comigo, né? E também por estar me acompanhando desde setembro aqui na Universidade do Minho. Ao Junito também pela parceria e pela orientação aí desde 2019, quando eu entrei no programa. Bom, não tem como eu falar da pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui em Portugal sem falar um pouquinho de qual é a proposta da minha tese que iniciou aí no Brasil, né? Então, assim, vou abordar umas questões, pessoal, se quiser mandar coisas no chat, fiquem à vontade, a gente pode fazer um diálogo aí também, tá? Bom, primeiramente, eu preciso contextualizar para vocês o que eu pesquiso, né? Eu pesquiso jornalismo narrativo em podcasts, que na verdade, o grande marco desse tipo de produção é o podcast Serial, norte-americano, de 2014, que assim que foi lançado, ele explodiu assim, no mundo inteiro, fez um grande sucesso, alcançando números enormes de downloads, muito representativos. E aí, no Brasil, a gente percebeu que um movimento muito similar a esse, né, em proporções menores, mas com uma grande representatividade, também começou a acontecer. E aí isso foi devido principalmente ao caso Evandro, que é a quarta temporada do Projeto Humanos, que é produzido pelo Mizanzuki. O próprio Ivan, ele fala que ele se inspirou na estrutura de Serial, na ideia de Serial, para produzir o caso Evandro, que é a história de do assassinato de um menino de 6 anos que aconteceu no litoral do Paraná em 1992, se eu não me engano. E aí, depois do caso Evandro, outros podcasts narrativos apareceram, também representativos, como Praia dos Ossos, que é da revista Piauí, Futebol Bandido, que é do portal UOL, que conta a história também de um caso de um jogador de futebol que foi assassinado, e o caso Bernardo, Um Ano do Júri, que também é uma produção do Correio Brasiliense, se eu não me engano, Correio do Povo, perdão, que conta a história daquele menino da região sul, que também foi assassinado pelo pai e pela madrasta. Bom, dito isso, quando o Serial, né, ganhou a representatividade que tem, e o caso Evandro foi lançado, o professor da Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Kishinevski, ele apresentou um trabalho na SPPJOR de 2017, falando sobre algumas características, é um artigo ainda bem superficial sobre esse tipo de produção, e ele aponta algumas características sobre o que ele chama de radiojornalismo narrativo em podcasts, que são essas produções que eu apresentei, né, e que é o meu objeto de pesquisa. Dentre as características que o professor Marcelo aponta, ele fala que essas produções são marcadas por uma narrativa potencialmente imersiva. Ele fala também que há uma emergência do narrador, da figura do narrador. Ele fala que há ganchos que remetem à dramaturgia e também que existe uma apuração exaustiva de informação. E aí eu pego, então, essas características que o professor Marcelo aponta no seu trabalho para desenvolver o meu trabalho, né? São características que dão ponto de partida para a minha investigação. Então, por exemplo, quando ele fala que essas produções são caracterizadas por uma narrativa imersiva, eu quero explorar isso a fundo e isso torna-se o meu problema de pesquisa, que é como a imersividade perpassa as produções de jornalismo narrativo em podcasts, né? Como que a imersividade atravessa essas produções, como que elas podem ser encontradas. E o segundo ponto, quando ele fala sobre a emergência do narrador, também me chama muita atenção, porque um outro problema meu de pesquisa é observar qual que é o papel do narrador nessas narrativas de não ficção. E aí, o terceiro ponto que eu apresentei, que são os ganchos que remetem à dramaturgia, me levaram a pensar, né? Mas o que é a dramaturgia? Qual que é a estrutura da dramaturgia? E aí eu vou buscar lá em Aristóteles, que é o primeiro filósofo que vai apresentar o texto dramático, né?
E o Aristóteles ele fala que a coisa mais importante de um drama é o enredo. E a segunda coisa mais importante desse drama são os personagens. Então, eu estruturo também os capítulos da minha tese a partir disso. Então, primeiro eu vou olhar para o enredo, como que esse enredo se apresenta nessas produções e como que os personagens também se apresentam. Lembrando que eu estou olhando para o narrador também aí, né? E para a questão da imersividade. Então, ela é contemplada a imersividade no enredo e o meu narrador na parte dos personagens. E aí, o quarto ponto que o Marcelo Kishinevski aponta é a apuração exaustiva que essas produções perpassam, né, nessas produções. E aí, então, a gente tem a evidência da prática jornalística durante aí os podcasts. Então, na parte que eu vou trabalhar sobre o enredo, tem 3 pontos que eu chamo a atenção. Primeiro é olhar para o áudio imersivo, né? Porque eu parto do princípio de que o áudio já é um formato imersivo por essência, mas que, a depender da estrutura narrativa que o enredo é articulado, essa imersividade ela pode ser potencializada. Então, a gente tem aí as tecnologias que vão contribuir para essa potencialização da imersividade, mas nós temos também características da própria narrativa que vão contribuir para isso. E aí, a partir das características das narrativas, eu vou olhar para a dramaturgia propriamente dita e para a técnica do storytelling, que é uma forma de se contar histórias. E aí, quando eu olho, então, para a segunda coisa mais importante da narrativa, segundo Aristóteles, que são os personagens, eu me deparo com 2 personagens que estão presentes em todas essas produções, que é o jornalista e que é o jornalismo. Então, eu olho para o jornalismo também como um personagem. O jornalista, eu abordo num artigo que eu apresentei na Intercom desse ano, que chama, né, Jornalismo em Primeira Pessoa em Podcasts Narrativos, Encontros e Tensões Deontológicos, que eu discuto um pouco dessa questão, né? O que o jornalismo tradicional prega, aquela coisa do afastamento do jornalista, do narrador, mas como que os podcasts têm resgatado uma aproximação e até destacado esse jornalista em primeira pessoa, contando as impressões que ele tem, contando os processos de apuração. E aí, a partir do momento que ele fala sobre os processos de apuração dele, a gente tem que falar do jornalismo como personagem, porque esse jornalismo, ele está em evidência dentro desse processo do jornalista. Então, a pesquisa que eu estou fazendo aqui em Portugal é justamente olhando para o jornalismo enquanto um personagem das narrativas. E aí, foi aí que eu procurei a professora Madalena para me orientar nessa parte da minha pesquisa. Porque a Madalena, ela fez a tese de doutorado dela justamente sobre o metajornalismo, que resultou num livro, que a capa é essa daí que eu coloco nos slides, que chama, né, Metajornalismo, quando o jornalismo é sujeito do próprio discurso. Então, eu vim para a Universidade do Minho, principalmente buscando esse auxílio dela para trabalhar a questão do metajornalismo. E ela pesquisa também rádio e mídia sonora, então acabou que eu juntei o útil ao agradável aí, né? Eu tenho uma pessoa que pesquisa metajornalismo e também pesquisa rádio e mídia sonora. Então, assim, foi um encontro, do meu ponto de vista, perfeito. E aí, o que eu tenho trabalhado especificamente aqui, né? Nessa tese, nesse livro da Madalena, ela tem uma parte que ela vai destacar como que o metajornalismo ele aparece muito frequentemente nos formatos opinativos e nos formatos informativos. Só que a Madalena, quando ela faz essa tese, essa pesquisa, ela aponta principalmente os meios que a gente chama de hard news, né? Que são as notícias quentes, ou quando são mais frias, aparecem nessas questões opinativas. É mais voltado para o jornalismo diário, quais são as práticas diárias da informação. Só que o meu caso, eu quero olhar para as produções que são mais narrativas, que são narrativas. Então, são produções que não são atuais, elas são mais frias, né? Então, por exemplo, o caso Evandro, assassinato que aconteceu em 92, um podcast começou a ser produzido em 2018 e terminou ano passado. Serial é de 2014. Então, nós não estamos trabalhando com a questão das notícias quentes, né? Então, eu quero olhar para o metajornalismo justamente nessas produções
que demandam um tempo maior de produção. E aí, eu quero então olhar como que o metajornalismo está presente nas produções narrativas e como que o jornalismo é representado nessas produções. Por que também que eu quero olhar para isso? Porque a minha tese, ela parte de uma hipótese que o metajornalismo, ele reforça o discurso da verdade presente nas narrativas em podcasts, pois essa autorreferência, ela conduz uma busca pela verdade que vai além da retratação do ofício e da técnica. Ou seja, não é simplesmente falar como a produção foi feita, não é só relatar os passos do jornalista na produção da informação. Por quê? Porque eu olho justamente, de novo, para o jornalismo enquanto um personagem central. E quando a gente fala do personagem central, é um personagem que tem o potencial e a capacidade de alterar os rumos da história. Então, quando a gente olha para o jornalista, a pessoa, né, o jornalista que está relatando, ele ali faz as escolhas dele para contar aquela história. Então, a gente tem uma visão que é pré e durante a produção. E o jornalismo, enquanto personagem dessa história, ele acaba reverberando situações que vão aparecer depois da publicação e depois da divulgação daquele produto. Então, ele é um personagem que tem o potencial de mudar o curso da própria história que ele conta. E aí, como exemplo, já estou até caminhando para o final da minha fala, como exemplo, eu trago aqui alguns casos. A primeira notícia aí é do próprio Serial, que após o sucesso que fez, apareceu uma testemunha do cara que era acusado de assassinato, que não tinha deposto na época, e essa testemunha, ela quis depor novamente, então os advogados dele pediram para reabrir o caso nos Estados Unidos, para incluir essa testemunha. A Suprema Corte dos Estados Unidos não aceitou, mas, então, o Adnan, né, que ele foi condenado, ele continua condenado e ele se diz inocente. Mas o podcast, essa produção jornalística, toda essa apuração, ela conduziu a que houvesse essa consideração. Será que vamos abrir novamente, né, esse pedido para mudar o curso dessa história? Então, aí, como vocês podem ver, até o título da matéria fala, né? Mantendo o indivíduo de Serial na prisão. Então, ele já é um sujeito daquela narrativa. O Adnan, a identidade dele já é atrelada ao podcast Serial. E a história dele é a história contada em Serial, que, segundo, né, a produção, deixa dúvidas sobre a sua acusação. O segundo trechinho aí sobre um podcast australiano que também tem essa história, que depois que o podcast foi divulgado, contando também sobre o assassinato de uma mulher, o marido dela que foi acusado, que estava sendo investigado e estava sendo julgado, o sucesso do podcast fez com que o julgamento fosse interrompido, porque não tinha condições de julgar esse cara naquele momento, porque o podcast já tinha contaminado a opinião pública, as pessoas já tinham uma opinião formada, e isso prejudicaria a defesa desse acusado, né? E aí a terceira manchete é de um outro podcast americano que chama In the Dark, que é a segunda temporada, que um acusado também de assassinar 4 pessoas nos Estados Unidos, ele foi condenado a sentença de morte, e aí, a partir da apuração feita pelo podcast, pela jornalista, foi possível comprovar que ele era inocente, e aí ele saiu do corredor da morte. Quero só chamar a atenção que não é função do jornalista desvendar crimes, não é nossa função achar culpados, né? Acusar pessoas, mas isso é um reflexo de como um jornalismo bem apurado consegue sim mudar o curso de algumas histórias. E aí, mais recentemente, foi até engraçado, porque ontem eu vi que o Ivan Mizanzuki postou no Twitter dele, foi antes de ontem, na verdade, que ele postou, ontem que eu vi, que os advogados da Beatriz Abage, que é uma das acusadas do caso Evandro, também protocolaram, os advogados dos acusados, protocolaram um pedido de revisão criminal, tudo também em decorrência da apuração que o Ivan faz, das fitas que ele encontra
que comprovam que elas foram torturadas, né? Assim, estou falando bem por cima porque quem não conhece Caso Evandro provavelmente não vai entender muito bem. Mas, então, assim, essa apuração do Ivan de encontrar pistas, de encontrar documentos que não foram levados em consideração na hora do julgamento, esse processo jornalístico dá abertura para que outras coisas aconteçam, né? Que o desenrolar de uma história que já estava tida como acabada fosse reaberto por causa da opinião pública também. Então, basicamente, essa é a pesquisa que eu tenho desenvolvido na minha tese. E aí, agora, só para falar um pouco sobre o que eu tenho feito aqui especificamente, né, aqui em Portugal. Bom, eu apresentei, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer antes de iniciar os trabalhos é conhecer qual que é o cenário português em relação às pesquisas de podcast, né? Porque eu não posso chegar aqui falando uma coisa que às vezes já estão falando, ou que as pessoas aqui não concordam, que os pesquisadores aqui acham que é muito diferente em relação às pesquisas que a gente faz no Brasil. Então, eu fiz um levantamento das pesquisas portuguesas que foram publicadas aqui, para compreender qual que é o cenário mesmo de produção acadêmica. Então, na 8ª jornada doutoral aqui do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, eu apresentei o artigo Estudos em Podcasting, um panorama das pesquisas em publicações portuguesas, que é muito parecido com um artigo que eu publiquei na revista Contracampo da Federal Fluminense, no final de 2019, que faz um panorama do estado da arte das pesquisas brasileiras, né? Então, eu acabei fazendo isso aqui em Portugal também. Eu e a Madalena, a gente apresentou um trabalho agora recentemente no 7º Congresso Internacional sobre Culturas, chamado Reencantar a Cultura Sonora, o podcast e o resgate da escuta. Em andamento, né? Estamos conversando sobre a produção de um artigo, esse título é provisório, que chama Jornalismo, Áudio e Memória, a experiência pessoal registrada em podcasts narrativos, que a gente traz aí também a figura do narrador para a cena, né, da produção do podcast, mas que ele vai resgatar a memória dele nos processos de apuração e de produção da notícia. Em janeiro de 2022, estamos, na verdade, organizando um evento sobre podcast aqui na Universidade do Minho. Vai ser um evento de um dia para a gente falar sobre podcast com outros convidados também, né, da Espanha e de outras universidades aqui de Portugal. E em janeiro acontece também a SOPCOM, que é um evento muito parecido com a Intercom, né, um evento nacional de comunicação, que vai ser na Universidade Nova de Lisboa, em que eu vou apresentar essa parte dessa pesquisa que eu estou fazendo aqui em Portugal. E aí, só a título de registro, também vai ser publicado um e-book, que eu tenho um capítulo de livro que chama Podcast, a Nova Ecologia de Mídia, que foi um trabalho apresentado num evento organizado pela Universidade de Coimbra, que abordava essas novas dinâmicas nos conteúdos sonoros em ambiente digital. E agora, em dezembro, também está para sair um dossiê sobre podcasting da revista Comunicação Pública, uma revista portuguesa, em que eu vou publicar o meu artigo, que foi o que ganhou o prêmio na Intercom, que é o áudio pensado para um jornalismo imersivo em podcasts narrativos. Além disso, né, também, mesmo estando aqui em Portugal, participei dos eventos brasileiros, apresentei trabalho na Intercom e também na SBPJ neste ano. Bom, a minha fala fica por aqui. E aí, agora... Agora, a professora Madalena, por favor. Né, a gente gostaria de ouvir um pouco a professora Madalena, ver como é que está sendo essa experiência, e ela falar um pouquinho também do que elas estão desenvolvendo lá em Portugal, relativo a essa questão da mídia sonora, já que ela é também objeto de pesquisa dela lá. Obrigado, professora. Bem-vinda. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de saudar, eu vou tentar falar de forma mais pausada, que eu sei que nós falamos assim um pouco esquisito para a vossa sonoridade da língua portuguesa, mas eu gostaria antes de mais de saudar os participantes desta sessão. Vejo que temos 18 pessoas conectadas, mas imagino que a gravação ficará disponível para outras pessoas nos assistirem depois em diferido, e gostaria também de manifestar a minha enorme satisfação por esta possibilidade de encontro transatlântico, porque é de facto uma grande vantagem, uma grande
virtude de podermos conversar e interagir através destas plataformas, não obstante gostarmos mais certamente de nos encontrarmos presencialmente. Eu gostaria também de cumprimentar os responsáveis em geral da pós-graduação, do programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e especificamente o professor Carlos Perniza Júnior, que em boa hora me enviaram a Luana para um período de missão de estudos aqui na Universidade do Minho. Foi com surpresa porque eu tenho recebido outros estudantes brasileiros, muitas vezes por contactos prévios que já temos. A Luana, de facto, eu não conhecia e foi com grande surpresa que recebi este contacto. Tem sido uma experiência muito gratificante acompanhar a Luana neste período de sanduíche, que é assim um nome muito interessante para este período de estudos fora da universidade de origem. E eu digo que tem sido muito gratificante por todas as razões, porque para mim tem sido sempre entusiasmante a possibilidade de interagir com pesquisadores do Brasil. Eu conheci o Brasil, digamos assim, como realidade só em 2011, um bocadinho tarde, mas desde essa altura acho que me apaixonei inteiramente pela cultura brasileira, pela relação com o país. É, portanto, um país que acarinho muito e que sinto como sendo muito próximo, não só culturalmente, mas também do ponto de vista dos afetos que acho que de facto nos unem. Mas outras razões mais específicas desta experiência gratificante têm a ver com o facto de a Luana trabalhar numa área que me é muito cara, a dos estudos de rádio e de som em geral, uma área que se tem desenvolvido mais recentemente. Até há pouco tempo nós considerávamos a rádio ou o rádio, desculpem que eu sei que também há esta divergência dos dois lados aqui do nosso encontro, até há pouco tempo nós considerávamos o rádio parente pobre dos estudos de comunicação e é verdade que continuará a ser ainda um bocadinho marginal, mas nós vemos surgir um grande entusiasmo por esta área e mais do que isso, eu penso que é uma área onde os pesquisadores se sentem entre amigos, mais entre amigos do que propriamente entre pesquisadores que estão em competição uns com os outros. Talvez seja essa uma das vantagens também de sermos um grupo relativamente pequeno. Em Portugal nós não somos sequer ainda 2 dezenas de pesquisadores nesta área, mas é verdade que somos muito menores do que o Brasil e sei que mesmo no Brasil o grupo de pesquisa de rádio e mídia sonora da Intercom também é relativamente pequeno comparado com outros grupos normalmente mais numerosos. A última razão, ou enfim, nesta síntese das razões porque é tão bom receber a Luana aqui, é de facto porque a Luana é uma orientanda como todos os orientadores desejam. É dinâmica, é proativa, é empenhada, muito comprometida, disponível, muito responsável com as tarefas para que se lança, é de facto muito trabalhadora e eu acho que está emocionalmente entregue de coração àquilo que é o seu objeto de trabalho, àquilo que é a pesquisa que está a desenvolver. E eu acho que estão reunidas todas as condições para que o trabalho que está a fazer seja de facto um trabalho de sucesso. Aliás, esta apresentação que fez dá conta da exaustiva atividade que tem tido nos últimos tempos, com uma produção incrível do ponto de vista científico, que é muito pouco comum para quem está a começar um doutorado. Eu sei que a Luana não está propriamente a começar, mas ainda estará na primeira metade do processo de doutorado e não é assim tão comum porque o início é o momento em que nós estamos a descobrir coisas e a Luana não está só a descobrir, já nos está a apresentar resultados e isso é fantástico. Eu tenho tido a sorte, como dizia há pouco, de acompanhar outros estudantes e pesquisadores brasileiros, tanto de doutorado como de pós-doutorado, e até pesquisadores que nos procuram para períodos de trabalho ao abrigo de projetos específicos de pesquisa, até projetos bilaterais que já tive a oportunidade também de desenvolver, por exemplo, com a Universidade de Brasília, e eu julgo que tem sido sempre um privilégio muito grande para todos nós que acolhemos os estudantes brasileiros em Portugal, porque com todos
eu particularmente tenho aprendido o valor da cooperação e a riqueza que podemos produzir no trabalho conjunto que fazemos. É verdade que no caso da Luana o projeto não nasceu propriamente para ser partilhado com a Universidade do Minho, mas há trabalho conjunto que se proporciona com esta experiência. Portugal tem sido um país muito procurado pela comunidade brasileira. Imagino que no Brasil também há notícias desse fluxo migratório do Brasil para Portugal, e a cidade de Braga, onde estamos, no norte de Portugal, e em particular a Universidade do Minho, que é uma universidade relativamente recente, se encararmos o panorama das universidades portuguesas, por exemplo, comparando com a Universidade de Coimbra, que é uma universidade que tem 700 e muitos anos, nós temos 47 ou 8 anos. A Universidade do Minho, em particular, de facto, tem acolhido muitos estudantes, cada vez mais estudantes em todos os graus de ensino, também cada vez mais professores e pesquisadores para momentos de intercâmbio e de mobilidade. E isso tem sido muito enriquecedor para nós, que só ganhamos com este contacto próximo e com a partilha dialógica. E eu costumo dizer que o facto de vivermos num paradigma científico que nos exige muito, pelo menos aqui na Europa, produção científica em língua inglesa, é uma particular riqueza, um particular privilégio nós podermos trabalhar privilegiando e ajudando a defender o português como língua de expressão, como língua de cultura, como língua de conhecimento e como língua de pensamento. Ainda que isso possa por vezes ser encarado como um fator de facilitação e como se olhássemos para esta ligação como uma porta fácil de internacionalização, eu vejo aqui, sobretudo, uma oportunidade para defendermos, de facto, a língua portuguesa e a produção em língua portuguesa. E por isso mesmo, eu julgo que são extremamente necessários os programas de incentivo ao intercâmbio, que sei que em determinados períodos fraquejam por questões de crise política e económica, mas estes programas de intercâmbio favorecem o trabalho conjunto, definitivamente, e a mútua referência académica. Eu comentava há dias com a Luana que nós tínhamos pouco hábito, há uma dúzia de anos, nós, digo eu, os portugueses, de fazer referência aos autores brasileiros para os nossos estudantes, nas nossas aulas ou nos nossos trabalhos de orientação. Eu própria, se pensar na tese que a Luana citou há pouco e que eu fiz em 2007, que apresentei em 2007, não tenho ideia de ter citado muitos autores brasileiros, porque não havia muito essa cultura de conhecermos de facto a produção científica, e estes intercâmbios têm facilitado de facto esse fluxo de informação, esse conhecimento mútuo, esse maior respeito também pela produção brasileira em Portugal e a produção portuguesa no Brasil, acredito, e convidam-nos de facto a conhecer melhor o lado de cá e o lado atlântico a este nível. Isso tem sido, diria eu, muito importante, quer do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista da política académica, que só nos pode favorecer e enriquecer. Embora a pandemia constitua ainda um sério constrangimento às nossas rotinas de trabalho nas universidades, e a Luana tem experimentado isso também com algumas restrições, nós estamos neste momento a desenvolver as nossas atividades presencialmente, mas a regressar agora por um período imediato ao online, porque estamos a passar outra vez uma onda de aumento de casos em Portugal, e a verdade é que vivemos na cultura do medo e, portanto, estamos a retrair muitas atividades. Mas dizia eu que, não obstante estes constrangimentos que temos experimentado, eu penso que a experiência da Luana tem sido muito bem sucedida. A apresentação que fez dá conta disso. Participou logo, passado 1 ou 2 semanas de ter chegado, candidatou-se à participação nas jornadas doutorais do nosso centro de pesquisa, o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, já submeteu o artigo dessa participação aos anais do evento, tem estado em contacto com uma equipa de pesquisadores que está a desenvolver o projeto Audire, Guardar Memórias Sonoras, um projeto que eu própria coordeno
e que está focado na problemática dos arquivos, arquivos aqui não no sentido do ficheiro informático, mas dos arquivos ou repositórios de som, de conteúdos sonoros, que é em Portugal um assunto crítico, porque não há uma política de arquivo que promova de facto essa memória sonora, e imagino que no Brasil a situação não será muito melhor. A Luana, para além disso, participou no 7º Congresso Internacional sobre Culturas, tem em preparação, para além desse trabalho sobre memória, também um desafio que lhe lancei para estendermos a perspectiva dos arquivos ao podcast, como guardar ou como promover o arquivo, o repositório destes podcasts, para que eles não sejam uma produção tão efêmera como tem sido a produção radiofónica, e esse é um desafio que penso que pode ser de duplo interesse, quer para nós aqui no âmbito do nosso projeto de pesquisa, que não tinha previsto esta vertente inicialmente, mas também para a Luana, que acrescenta assim uma nova abordagem à sua própria atenção ao podcast. Está a preparar connosco um encontro que vamos torcer, rezar para que efetivamente se possa concretizar sobre podcasting, que está agendado para o dia 12 de janeiro, e eu digo vamos torcer para que possa acontecer, porque em Portugal vamos viver uma semana de contenção, não é propriamente confinamento, mas de contenção, no período pós-Natal e Ano Novo, e de 2 a 9 de janeiro vamos estar muito limitados nas nossas atividades, mas vamos contar que 2 dias depois já vai ser possível retomar esta atividade. Vai participar no Congresso da SOPCOM, que também estamos a contar que possa ser presencial e acontecer realmente de 19 a 21 de janeiro de 2022 agora. Portanto, há aqui um grande leque de atividades que eu comprovo que, de facto, a Luana tem estado a desenvolver e que me dá uma grande felicidade, porque quando nós temos orientandos que são muito autónomos no trabalho que desenvolvem, é o orientador que aprende com o orientando, muitas vezes, e eu sinto que é isso que tem estado a acontecer comigo e com a Luana. Portanto, é seguramente... é seguro para mim que esta experiência vai deixar abertas muitas vias para a Luana continuar eventualmente a pensar em Portugal como lugar para fazer um pós-doc, quem sabe, ou para, enfim, quando regressar ao Brasil, não se esquecer de nós e continuar a estabelecer relações com pesquisadores portugueses a partir daí do Brasil, e por isso eu só posso de facto elogiar esta oportunidade que me foi dada a mim e à Luana em primeiro lugar, mas a mim também, de podermos trabalhar em conjunto e de termos esta oportunidade, este contexto que favoreceu este encontro. Muito obrigada. Se alguém tiver questões que queira colocar-nos sobre como é viver em Portugal ou estudar na Universidade do Minho, estejam à vontade, que eu imagino que também é um assunto que possa gerar curiosidade. Ou sobre o nosso enquadramento de pesquisa, enfim, a nossa estrutura académica. Bom, eu agradeço mais uma vez, professora Madalena, só lembrando também que esse intercâmbio ele está sendo possível muito em função de uma bolsa que a Luana conseguiu via CAPES, e essa bolsa hoje proporciona tanto a Luana e a Thalita, que foi uma outra doutoranda nossa que está nos Estados Unidos, puderam ir. E tem algumas perguntas aí, depois a gente vai passar isso, sobre essa questão de intercâmbios e como é que isso funciona. Eu só queria destacar, aproveitando aqui, fechando essa fala inicial, esse empenho da Luana de estar fazendo esse trabalho agora em Portugal, mas já começou aqui, a gente aqui em Juiz de Fora também tem desenvolvido alguns projetos, algumas coisas. A gente está aí batalhando agora para sair um e-book, do qual a Luana fez a apresentação desse e-book sobre uma websérie, que chama Se Eu Estivesse Aí. A gente está em contato aqui para ver se publicamos esse material sobre o selo do PPG-Com, né? Eu e a Luana também andamos conversando e fazendo algumas atividades aqui. A gente chegou a montar um projeto aqui que ainda não está muito... Ficou um pouco parado, mas que eu quero retomar, que é um projeto que a gente tem aqui do Laboratório de Escuta, que a gente também tem trabalhado com essa ideia
não só escutar o podcast, mas escutar o outro e como é que isso funciona. Isso é um projeto que a gente tem aqui já guardado já há algum tempo para deslanchar, mas ainda estamos acertando algumas coisas, né? E aqui no âmbito do Laboratório de Mídia Digital, que é coordenado por mim e pelo professor Marcelo Moreno, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas, a Luana também tem participado efetivamente de algumas delas, algumas têm a ver com essa ideia do rádio expandido, né, o podcast. A gente tem trabalhado também, a Helena está aí também trabalhando com rádio digital, a Luana também em algum momento tem participado, agora provavelmente a gente retome, agora em 2022, algumas discussões mais específicas sobre rádio digital no Brasil. A gente está aguardando aí alguns resultados de algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, no âmbito brasileiro, e talvez alguma coisa para passar até para vocês aí também em Portugal, Madalena, dependendo de como for desenvolvido aqui, porque a gente está desenvolvendo agora pesquisas no Brasil. A gente não, eu digo a gente porque a gente também está meio que participando por tabela, mas a gente está envolvido no projeto do Rádio Digital Mundial, né, o Rádio Digital Radio Mondiale, e que é um projeto, né, que é alavancado pela Europa e não um projeto capitaneado pelos Estados Unidos, diferente do projeto do IBOC, e a gente tem tido bons retornos, digamos, de conversas para que esse modelo também tenha uma certa atenção aqui no Brasil, que não estava tendo até então, e provavelmente a gente tem algum desenvolvimento aqui desse padrão aqui também. Não sabemos se vai ser ou adotado aqui ou não, mas antes ele quase que estava descartado aqui, e parece que agora retomam como uma possibilidade real de uso desse padrão aqui no país. Há uma discussão também sobre a criação de até um padrão brasileiro, mas por enquanto a gente está mais com esse padrão sendo desenvolvido por aqui, então acho que é importante ressaltar esse tipo de pesquisa aqui também, que tem trazido algumas discussões no âmbito do nosso laboratório de pesquisa aqui, né? E a nossa discussão aqui também é muito voltada para um intercâmbio com os pesquisadores da área de computação. Então, a gente tem feito bastante a pesquisa em conjunto, né? E estamos aqui desenvolvendo algumas outras coisas também na área não só de rádio, mas em pesquisas de TV e outros tipos de pesquisa de internet das coisas, e também a gente tem tentado desenvolver junto com o pessoal da computação, e estamos com alguns resultados aí tendo início, e algumas coisas em processo de criação. Então, acredito que com a volta da Luana, ela também tem alguns projetos aí que ela vai ajudar a desenvolver. Queria também falar um pouco sobre essa pesquisa da Luana no âmbito aqui do PPG-Com. A gente tem procurado cada vez mais trazer essa questão da mídia sonora, a gente tem, né, buscado estudar questões da narrativa, que é uma coisa que a gente já vinha estudando no âmbito das pesquisas, minhas pesquisas particulares e pesquisas do Laboratório de Mídia Digital, mas que tem sido desenvolvido cada vez mais em função dessa possibilidade de imersão que a Luana coloca. A gente tem estudado bastante isso, as possibilidades de interação, imersão, e agora as pesquisas que a gente chama de internet das coisas, com uma possibilidade de pesquisas de narrativas pervasivas também, que trazem algumas potencialidades da internet, discutindo em ambientes narrativos. Então, isso também é um outro foco de pesquisa que a gente tem desenvolvido por aqui, e que também tem relação com a pesquisa da Luana. Então, é só para trazer um pouco de como a Luana também tem algumas ligações diretas com as pesquisas que são desenvolvidas aqui, que não necessariamente eram as pesquisas iniciais da Luana, mas que acabaram tendo também relação com o que ela vem pesquisando aqui no Brasil, só para situar, então, esse lado brasileiro aí das pesquisas da Luana. A Helena já tinha me passado aqui, a gente tem já algumas perguntas, né, e
podem enviar aí para a Helena, mas eu já estou aqui com algumas perguntas que ela já tinha me enviado, né? Eu vou passar a primeira aqui, porque já foi uma coisa que a professora Madalena já colocou, mas que foi endereçada a Luana, mas talvez as duas possam falar um pouquinho, que é como você entrou em contato com o seu orientador no exterior. É uma pergunta da Ana Rezende Quadro, sua colega de doutorado. Oi, Ana, obrigada. Então, na verdade, o Junito, quando eu falei com o Junito, né, que eu queria tentar a bolsa para o doutorado de sanduíche, ele tinha me advertido que ele não tinha contatos, assim, com pesquisadores da área de rádio e mídia sonora, né, fora do país. E aí, então, eu falei com o professor Marcelo Kishinevski, que foi da minha banca de qualificação, né? Perguntei para o Junito se ele se importava que eu fizesse esse contato. Então, via o professor Marcelo, e o Junito falou que não havia problema. E aí o Marcelo que falou, olha, Luana, tem a professora Madalena na Universidade do Minho, que pesquisa isso, porque como ele participou da minha banca de qualificação, ele sabia qual rumo que eu queria tomar, né? E aí eu fui conversar depois com a professora Sônia Virgínia Moreira, que deu aula para a gente aí, e também que é da UERJ, né? Eu falei, ô Sônia, o Marcelo me indicou a professora Madalena, e a Sônia já trabalha com rádio também há muitos anos. E aí ela falou, Luana, eu acho que você e a Madalena têm tudo a ver, eu acho que a pesquisa vai dar muito certo, você tem que ir, vai falar com ela. Mas aí, na verdade, quem fez o primeiro contato foi o Marcelo, né? O Marcelo fez o contato com a Madalena, perguntando se poderia me passar o e-mail dela, e aí daí para frente a gente começou em contato direto nossa conversa. Mas obrigada pela pergunta. Eu acho que é bom a gente saber, né? Porque a gente fica um pouco perdido nesse momento. Não sei se a professora Madalena quer complementar alguma coisa, mas enfim. Não, ia só lembrar um episódio engraçado que nos aconteceu, porque a Luana, para além dos contactos por e-mail que fez comigo, nós já estávamos em plena pandemia, quando se concretizou, estávamos no primeiro confinamento de 2020, a experimentar esta realidade de estar a trabalhar a partir de casa com todo o mundo em casa, porque quando estamos sozinhos é mais simples, mas com todo o mundo em casa. Entretanto, agendámos uma live, assim, uma videoconferência, e eu particularmente estava numa situação complexa, porque estavam crianças à minha volta a fazer muito ruído, portanto, o nosso encontro teve também esse lado, assim, um pouco, como é que eu vou dizer, inusitado da situação que estávamos a viver, mas apesar desse caos inicial, penso que nos organizámos para que tudo corresse muito bem. Foi muito bom, né, desde a nossa primeira conversa. Mas, assim, o que eu acho que é interessante, Ana, e que é uma coisa que a Thalita falou, que o doutorado sanduíche, ele é uma coisa planejada a médio prazo mesmo, né? Eu estou aqui agora, nós estamos em dezembro, eu falei com o Junito que eu queria a bolsa, acho que o governo postou o edital da bolsa em outubro de 2020. Então, assim, você precisa, depois que posta a bolsa, você ainda demora um ano praticamente, né? A antecedência ela é muito longa. Então, assim que saiu a bolsa, eu falei com o Junito e aí comecei a fazer o contato. Mas o nosso problema, o que eu acho, é que o nosso primeiro contato, que foi o caso meu com a Madalena, ele é muito incerto, né? Porque era sempre assim: olha, professora, pode ser que não dê certo, pode ser que eu não consiga a bolsa. Então, a gente fica sem graça também, né? Fala, Madalena, eu quero ir, você me aceita, mas pode ser que não dê certo. Então, pro pesquisador que vai receber a gente, ele também não tem certeza se a gente vai ou não vai. Então, a gente fica naquele, né? Tem que fazer o contato, tem que pedir carta de aceite, mas pode não dar certo, infelizmente. Então, isso é um pouco ruim, eu acho, assim. Sim, mas eu diria que não há propriamente uma fórmula única para identificar um orientador no exterior. Pode ser alguém que já encontraram num evento, por exemplo, num congresso, que conheceram pessoalmente em alguma circunstância, ou mesmo por referência de outros professores brasileiros que têm contactos em Portugal, porque com a vinda tão frequente de professores e pesquisadores brasileiros, hoje em dia creio que já nos conhecemos melhor dos dois lados e já temos mais facilidade de fazer referências a outros estudantes.
E aí, só Obrigado. também outra complementação que me incentivou ainda mais vir para Portugal foi o fato de que a gente tem aí no Brasil, né, uma pessoa que pesquisa rádio, que é muito forte, que é o Eduardo Medici, o professor Eduardo. Ele foi o primeiro a publicar uma tese de doutorado sobre rádio, e aqui em Portugal. Ele fez o doutorado dele aqui em Portugal, e ele é uma referência absoluta no Brasil. Então, o Eduardo veio aqui para Portugal para fazer a pesquisa dele. Tem também a professora Nair Prata, que fez também o doutorado isso aqui em Portugal. Então, assim, claro, não estou nem perto, né, dos dois, mas assim, os dois vieram para Portugal. Portugal abriu as portas para essa pesquisa do rádio da mídia sonora no Brasil. Eu falei, eu acho que o caminho para mim, para minha pesquisa é esse. Então, foi também isso que me incentivou. Tem uma outra pergunta aqui também, Márcio Henrique de Oliveira, mestrando aqui também da UFJF em Comunicação, e a pergunta é mais direcionada para a Luana, mas aí a gente vê. O que você considera essencial para o ou a doutoranda se credenciar ao programa, né, de doutorado sanduíche no exterior, e qual foi a maior dificuldade encontrada em relação aos estudos em outro país? Olha, eu acho, assim, para quem está se preparando, é ruim mas falar isso, mas é publicação. Tem que publicar, tem que produzir, porque o processo seletivo interno conta, né? São duas coisas que contam ponto. Pelo menos no meu edital foi assim. Primeiro que era o projeto, eu fiz um projeto e a comissão avalia esse projeto e dá uma nota para o projeto de pesquisa que você está desenvolvendo, e outra nota é na sua produção. E a produção é uma coisa que você não consegue da noite para o dia, né? Se o edital abre hoje, você tem 4 ou 5 meses aí, você não consegue publicar, porque as revistas demandam um tempo. Então, já tem que pensar nessa questão da publicação já há um tempo maior. O projeto você consegue se organizar e fazer isso aí, e fazer isso nesse tempo, nesses 4 ou 5 meses. Quando eu fiz o meu projeto, eu entrei em contato com outros pesquisadores brasileiros também, que demonstraram interesse em conhecer a pesquisa que eu vim desenvolver aqui. Então, eles fizeram cartas também de recomendação para mim, que eu anexei no meu projeto, né, reforçando. Porque um pedido da CAPES é justamente como é que você vai difundir a sua pesquisa quando você voltar para o Brasil. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu já tenho a carta desses pesquisadores que têm interesse que eu fale, que eu compartilhe o que eu vim fazer aqui com os grupos de pesquisas deles aí nas universidades aí no Brasil. Olha, a maior dificuldade, eu acredito que seja. Eu não sei, porque eu queria tanto fazer, eu sempre quis tanto estudar fora, sabe, do Brasil, que para mim tudo é um presente aqui, tudo tem sido legal. As meninas que eu encontrei que moram comigo são muito legais, muito especiais, a universidade é muito legal, a Madalena está sendo ótima, está sendo maravilhosa comigo. Mas a minha vantagem também é a questão do idioma, né? Que eu penso, porque eu consigo produzir bem em português, eu consigo produzir rápido com esse idioma. Imagino que um idioma muito diferente do nosso causaria essa dificuldade. E Portugal, aqui em Braga, tem muito brasileiro, a gente não consegue nem perceber a diferença de cultura. Tem Casa da Coxinha aqui do lado onde eu moro, você pode comer coxinha, açaí, guaraná Antártica. Então, assim, a gente não. Claro que é diferente, mas é muito pouco tempo. Então, assim, para mim tá tudo bom, não tô vendo dificuldade. Demorando a sentir falta do Brasil, para ser sincera. Até porque a gente se vê quase toda semana também, né, Luana? Mesmo que por lives e tudo, a gente está sempre se vendo. Agora, então, Julieta, não fica bravo comigo, mas vou falar, então, o que foi a maior dificuldade que tem sido. Não estou falando de você, Junita, mas não sou eu, só eu, as meninas que moram comigo também. Como a gente está nesse período ainda de home office, é conciliar as atividades minhas do Brasil com as minhas atividades aqui em Portugal. E não estou falando do nosso grupo de pesquisa, não, porque a nossa reunião é uma vez por semana. Mas, por exemplo, eu tenho atividades que eu desenvolvo na UFOP, eu estou afastada, mas assim que demandam de mim. Luana, você não pode participar de uma banca de outras universidades, então eu tenho que participar de banca de TCC, eu tenho que, você não quer dar uma palestra? Dou uma palestra. Então, assim, eu estou conciliando minha pesquisa aqui com essas atividades no Brasil. E isso tem tomado muito meu tempo.
Não é ruim, claro, eu gosto muito de fazer isso, mas eu sinto que se eu tivesse num período antes da pandemia, eu conseguiria me dedicar ainda mais para minha pesquisa aqui. Mas não é uma crítica, é só realmente um desafio. Não é do Ok. grupo, Junito. Não, tudo bem. Eu não sei, a Helena está aqui com a mão levantada, e tem mais uma pergunta aqui, Helena, que a pessoa até está aqui, eu não sei se ela quer ela mesma fazer a formulação, que é a Mariana A Santos. minha é porque, na verdade, já conversa um pouco com o que a Luana falou, Tá, né? tudo bem. Mas Depois a gente passa para a Mariana, então tá fala. joia. É rapidinho também, tá, gente? Mais para a professora Madalena, eu gostaria que ela comentasse um pouquinho sobre as iniciativas da Universidade do Minho, né? Nesse sentido também de receber os estudantes estrangeiros, porque aqui a gente falou muito desse programa da CAPES, né? Mas eu gostaria de saber se a universidade, mais especificamente aí, o setor de comunicação, o Instituto de Comunicação, tem iniciativas nesse sentido também. Não é muito fácil falar de iniciativas, pelo menos com recurso financeiro, de facto não existem. Elas são escassas, inclusive para os estudantes portugueses. A Universidade do Minho, em particular, tem recebido muitos estudantes brasileiros ao nível do mestrado e do doutorado, porque também tem desenvolvido, tem sido proativa na divulgação desta oferta formativa junto das universidades brasileiras e aproveitando um pouco o contacto privilegiado que tem com alguns professores que têm interesse em enviar os seus orientandos para o exterior. Por outro lado, mais recentemente foi criada a figura do estudante internacional na Universidade do Minho, que admite que os estudantes brasileiros, também de outras nacionalidades, mas eu diria que a maioria serão os brasileiros, podem vir fazer o próprio curso de graduação aqui na universidade. Portanto, há uma política de abertura ao exterior, isso é francamente positivo, assim como no caso do Instituto de Ciências Sociais, onde a Luana está neste momento, há também um cuidado para que eu não sei como é que vocês chamam as taxas de matrícula na universidade, nós chamamos propina, que eu sei que tem outro sentido para vocês, mas as taxas de matrícula que são pagas anualmente também têm um valor diferenciado para estudantes que vêm dos países de língua oficial portuguesa, não só para o Brasil, mas acaba por beneficiar especialmente os brasileiros, que são os que mais vêm, não é? E depois, penso que já há toda uma cultura de bom acolhimento dos brasileiros, até porque, como já vai havendo muitas pessoas, nós procuramos que os estudantes brasileiros não se sintam estrangeiros entre nós, mas que participem ativamente nas diferentes atividades. Nós temos, inclusive, um ou outro caso de brasileiros que são bolsistas de investigação, de pesquisa no nosso centro de pesquisa, já aconteceu, responderam ao edital e foram selecionados, portanto, não há, o que eu diria que nós mais fazemos é não discriminar, e isso penso que é muito favorável a este acolhimento. Não há, infelizmente, incentivos financeiros, isso não. Obrigado, professor. Obrigada. Mariana, você quer fazer a pergunta? Porque já que você está aqui, que a Ana não tinha preparado aqui, que ela já estava na sala na hora que eu fiz a pergunta dela, mas de repente a Mariana quer formular ela mesma a pergunta. Por favor, Mariana. Falou que está sem microfone, então eu vou tentar formular aqui a pergunta. Se eu tiver feito alguma coisa que não esteja ok, você me avisa por aqui mesmo. Em tempo de glorificação da ignorância e ataque aos profissionais do jornalismo, como enfrentar a desinformação e os discursos de ódio? Aí a pergunta é aberta, não tem um endereçamento aqui a alguém específico. Fiquem à vontade, Madalena e Luana, se vocês quiserem responder. Não. Desculpa, eu não sei se entendi. É porque é uma pergunta que não tem muito a ver com o que a gente tem pesquisado, né? Sim, é uma questão mais geral aqui, falando de problemas de glorificação da ignorância e ataques aos profissionais de jornalismo,
né, nesses tempos agora, e como enfrentar, então, a questão da desinformação e os discursos de ódio. Eu não sei se a Mariana quer complementar alguma coisa aqui, pode botar aqui no chat mesmo. Nós não trabalhamos diretamente com isso, mas o que eu posso dizer é que essa é de facto uma preocupação que está na agenda de pesquisa científica, a questão da desinformação, a questão do ódio aos jornalistas ou de ataques aos jornalistas, o que talvez se compreenda, quer dizer, não se compreende, como é evidente, mas o que talvez esteja enquadrado pelo facto de vivermos numa sociedade de informação em que o acesso à informação parece pleno, absoluto, aberto a toda a gente, em que toda a gente pode aceder a todo tipo de informação e que, portanto, pode prescindir da figura dos jornalistas, como não reconhecendo o valor efetivo dos jornalistas. E é isso que também depois desemboca em processos de desinformação, precisamente porque estamos a apagar o papel fundamental que o jornalista teria na garantia de informação de qualidade. Eu penso que hoje em dia um dos desafios que se coloca, e isto talvez até possa relacionar-se um pouco com esse conceito de metajornalismo que a Luana falava há pouco. O metajornalismo é a reflexão do jornalismo sobre a própria atividade dos jornalistas, sobre o desempenho dos jornalistas e sobre o discurso jornalístico em si. E eu creio que faz falta incentivar mais essas práticas metajornalísticas para argumentarmos o valor imprescindível que o jornalismo tem nas sociedades contemporâneas, não só para contrariar os processos de desinformação, mas precisamente para promover informação realmente útil ao exercício de uma cidadania plena, ao acesso à informação de qualidade. E à procura da verdade, que tem sido sempre o ideal missionário dos jornalistas. Por questões económicas, mas também por causa deste paradigma de informação global em que vivemos, a figura do jornalista tem afundado em precariedade, quer em termos de condições de trabalho, quer em termos de reconhecimento público daquilo que deve ser este profissional. E por isso penso que este assunto deveria voltar a estar nas agendas de topo dos pesquisadores e que há aqui um trabalho muito desafiante para os estudos jornalísticos e de qualidade e acesso à informação. Não sei se respondo exatamente à questão. Sim, né? A Mariana está falando aqui que confundiu um pouco, talvez, o direcionamento, mas ficou interessada agora e vai ler o artigo do Intercom que colocou aqui no chat, não sei se todo mundo está tendo acesso. Sim, sim. E agradeceu a resposta, tá, Mariana? Acho que atendeu, sim, ao que ela tinha perguntado. Eu só concordo e queria acrescentar também a questão da defesa da própria democracia, né? Como um ponto importante nessa questão do jornalismo. Acho que entender que há um papel de destaque do jornalismo nessa questão da democracia, da possibilidade, né, das pessoas poderem falar, poderem se expressar, e isso às vezes não é muito visto, não é muito observado quando o jornalista abre um microfone, né, abre um espaço para alguém se manifestar, seja esse alguém quem for, né, é uma oportunidade dessa pessoa estar falando, é uma oportunidade dentro de uma democracia das vozes se expressarem, e muitas vezes isso não é levado em conta, né, e às vezes se coloca só que o jornalista atende um ou outro interesse. Não estou falando que não atenda, mas muitas vezes o que está ali em jogo é exatamente esse papel de abrir espaço para a voz do outro, para o pensamento que não é o pensamento oficial, muitas vezes, e às vezes até um pensamento divergente, mas que pode ser colocado. E muitas vezes esse discurso de ódio e essa questão da ignorância não deixam ver esse espaço, e muitas vezes também se confunde esse espaço democrático como um silenciamento do outro lado, e isso também me preocupa bastante numa sociedade democrática,
essa ideia do cancelamento, em alguns casos, ou do silenciamento em outros, né? E isso também é uma dificuldade que a gente vem observando. Então, eu falo que não é uma liberdade, às vezes, de imprensa só, mas é muito mais um entendimento de como uma democracia funciona. E muitas vezes essa ideia de calar o outro também não é democrática, é exatamente o contrário. E às vezes as pessoas não têm percebido esse tipo de posicionamento. E o jornalista está ali exatamente para tentar observar essa possibilidade de dar voz aos outros e não só reivindicar para si a voz ou reivindicar para um determinado grupo. Então, isso também é uma coisa que deve ser pensada aí nesse momento. Helena, não sei se chegou aí alguma pergunta direcionada a você, a minha aqui não chegou mais nenhum. Não chegou não. Eu fiquei pensando que talvez a Luana possa até complementar, porque realmente o que a Madalena falou sobre o metajornalismo, ele é importante, e aí, óbvio, eu fiquei pensando no trabalho da Luana, porque ela trabalha um pouco com isso, né? Como que o jornalista, enquanto narrador, ele fala dos seus processos, né? Então, eu fiquei pensando no Praia dos Ossos, talvez você possa comentar até com mais propriedade. De repente, é uma forma mesmo de ajudar a dar um pouco mais de credibilidade, né? O público conhecer esse processo, né? Talvez seja uma forma de ajudar nesse sentido no combate à desinformação, ao ódio, enfim. Depois, Mariana, que a Madalena fez a fala dela, eu entendi um pouco melhor a relação. E realmente, assim, quando a gente pensa, principalmente nessa questão das produções imersivas, né, a gente deixa transparente os processos. Então, você colocar o consumidor, no nosso caso, o ouvinte ali, no centro, né, como se ele estivesse acompanhando os acontecimentos, acompanhando o trabalho jornalístico. Isso aumenta também a credibilidade da profissão, do produto, que contribui também para essa questão do combate às fake news, né? Esse artigo meu do jornalista em primeira pessoa, antes de eu apresentar, ele já tinha sido aceito, né? Eu estava conversando com o professor Eduardo Medici. Aí eu mandei para ele esse artigo, e aí ele leu, ele falou assim, olha, Luana, é muito legal isso, justamente para a gente ver que o jornalista, que não existe uma... Porque o jornalista antes sempre tinha aquela coisa, o jornalista não é notícia, né? Mas criava-se essa barreira entre o jornalista e a sociedade. E, na verdade, não. A gente que é jornalista, o jornalista, ele faz parte daquilo. Então, assim, quando você fala em primeira pessoa, você, claro, mantendo essa questão da apuração e tudo, você aproxima, na verdade, o seu público, né, do processo jornalístico. Então, isso contribui também para esse combate das fake news. E a Madalena, ela fala nesse livro dela, que é o produto da tese, também como que o jornalismo, ele contribui para a construção da história mesmo que está relatando, porque ele não é só o espelho, né? Ele não está refletindo, ele também constrói. Então, e a gente tem visto isso com o podcast, com esses exemplos que eu tenho dado, como que essas histórias têm ganhado tanta notoriedade, e é justamente por causa dessa apuração bem aprofundada, dessas informações coletadas, que contribuem para reforçar esse discurso de verdade, né? E eu acho que é por isso, é um achismo ainda, né? Porque a pesquisa ainda está em andamento, mas é por isso que essas produções conseguem impactar as próprias histórias de uma forma diferente, né? Obrigado, Luana. Então, não havendo mais perguntas, eu acho que a gente pode ir indo aqui para o encerramento, agradecer muito a disponibilidade aí da professora Madalena, que eu sei que está em um feriado, mas que abriu espaço aí na agenda para atender a gente. Eu acho que para a gente é sempre bom ouvi-la, sempre bom conversar com a professora, né? Sempre muito interessante e instigante a fala da professora Madalena. Sempre que eu converso com ela, eu fico com algumas ideias na cabeça. Ela tem falado aqui também de alguns intercâmbios, né? E eu estou aqui aberto também, já falei com ela, para receber aí alunos de Portugal que queiram vir para o Brasil ou queiram conhecer alguma coisa aqui do Brasil, por favor, encaminhe, que a gente conversa. E é um convite
É um convite também para o professor Carlos vir a Portugal. Sim, com certeza. A gente combina isso mais para frente. Mas com certeza também, você já falou algumas vezes de interesse aí dos alunos de conhecer mais aqui a realidade do Brasil, acho que a gente está aqui também aberto a isso, né? Sempre que é bom trocar isso. Então, eu não sei se tem alguém aqui de Portugal assistindo aqui a live, eu não conheço todos aqui, mas se tiver, ou se alguém for assistir depois, né, como a professora Madalena falou, isso vai ficar gravado, então estamos aqui abertos a conversar, sempre acolher aí quem quiser participar, a gente está sempre disposto a conversar e a trocar alguma informação, trocar algumas ideias e ver essas possibilidades de contato e de convênios entre as partes. Luana, também gostaria de agradecer, né, sempre bom estar com você, a gente, como eu falei, se encontra quase que semanalmente, mas é sempre interessante ter esse espaço também para conversar sobre as suas pesquisas, né? A gente conversa efetivamente sobre alguns assuntos, mas às vezes até não dá conta de tanta coisa, porque é muita coisa mesmo, como a professora Madalena falou, a Luana faz muita coisa ao mesmo tempo, então a gente está sempre conversando, mas não dá conta, às vezes, de tudo que está acontecendo. Eu já estava sabendo desse evento da Universidade Nova de Lisboa, mas esse outro aí de podcast, eu acho que a gente ainda nem tinha conversado sobre, isso para mim é novidade. Mas, enfim, né, a gente fica atento e a gente vai acompanhar com certeza na medida do possível. Queria agradecer também a todos os presentes aqui, que estiveram aqui para acompanhar mais esse evento. Eu quero agradecer a Helena também pelo apoio, pela ideia aí de criar né, ela e o Vitor, criar essa possibilidade de um evento internacional. E para a gente aqui no PPG-Com é sempre importante, também interessante ter esses contatos. Não sei se a Helena quer fazer alguma finalização aí, fica à vontade, Helena. Eu gostaria de agradecer, né, reforçar os agradecimentos à professora Madalena, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, Luana também, tem essa questão do fuso horário também, que eu sei que às vezes é cansativa. Te agradecer, Junito, pela condução também, né, por ter aceito o nosso convite, e a todos os presentes, né, a ideia é que eu estou gravando aqui, e a nossa ideia é que a gente possa disponibilizar no canal do PPG-Com no YouTube para as pessoas possam acompanhar, né? Porque a gente sabe, né? Final de semestre, enfim, e é sempre muito corrido. Então, a gente sabe que muita gente que se inscreveu não pôde vir e algumas pessoas também, né, nem se inscreveram porque sabiam que não podiam vir. E é agradecer mesmo por essa troca, né? Que venham outras edições. Obrigado. Luana e Madalena, se quiserem fazer as considerações finais. Eu gostaria de agradecer esta oportunidade, como fiz no início, porque foi muito agradável este diálogo e não foi transtorno nenhum num dia feriado, porque é como eu dizia no início, antes de começarmos a sessão propriamente dita, um dia mais disponível de agenda, precisamente. Portanto, correu muito bem. Muito obrigada. E também agradecer novamente a Madalena, Junito, Helena, Vitor e todo mundo que tirou esse tempinho para assistir. Eu falando da minha pesquisa, que é uma coisa que eu amo sempre, sempre falar. Então, obrigado, pessoal, que compareceu. Então, a gente encerra aqui esse encontro de hoje, né? Tem mais um evento dia 10, se não me engano, do PPG. A Helena depois pode passar o horário aí, se alguém tiver interesse. E agradecer a presença de todos, né? Mais uma vez. A gente, então, se encontra. Espero aí sucesso nesses eventos aí, que já estão quase que... Né? A gente fala, janeiro já está aí, né? Então, sucesso aí nos eventos aí em Portugal, e a gente vai dando as notícias por aqui também, na medida que tiver novidades, a gente vai passando aí para vocês. Obrigado, gente.